bom estar aqui com vocês na nossa videoaula de filosofia. Eu quero que vocês estejam aí sempre com o livro de vocês na mão, tá bom? Para que a gente possa, manuseá-lo conforme, cada passo do conteúdo. Vamos aqui primeiro para a página 51. Eu sei que a gente já viu algumas coisas, sobre o empirismo, mas eu quero fazer com vocês uma comparação entre o empirismo e o racionalismo. Inclusive, eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês um cabeçalho bem bonito, coloque uma questão aí relacionada à comparação do empirismo e do racionalismo e vocês respondam, tá bom? Certo? Aqui, por exemplo, eu vou dar uma explicadinha para vocês, eu coloquei que o racionalismo, o conhecimento para os racionalistas vem da razão, ele vem da razão. Para os filósofos empiristas, o conhecimento ele vem da nossa sensibilidade, das experiências sensíveis da nossa existência. Os empiristas, eles acreditam que o instrumento que nos leva ao conhecimento são os órgãos do sentido, tipo visão, tato, audição, paladar, olfato. Isso é que nos leva a aprender para os empiristas. Já para os racionalistas, é como se o conhecimento já estivesse aqui dentro da nossa mente, pronta para ser despertada. Então, a comparação entre o racionalismo e o empirismo é exatamente essa. Os racionalistas acreditam que o ser humano já nasce com a ideia, e os filósofos empiristas acreditam que nós adquirimos essa ideia, esse conhecimento por meio dos nossos órgãos do sentido, ou seja, por meio da experiência sensível. Então, prestaram atenção, eu dei alguma pincelada aí na resposta da primeira questão de vocês, que eu quero que vocês façam uma comparação entre o empirismo e o racionalismo, tá bom? Agora vamos aqui à página 52 e vamos falar do conhecimento em Hobbes. Como filósofo, empirista, para ele o conhecimento tem origem nos sentidos. Então, como filósofo empirista, ele acredita que o conhecimento é proveniente do nosso contato, da nossa experiência com o mundo. Se não houvesse esse contato, se não houvesse a experiência com o mundo, então a gente não ia conseguir chegar ao conhecimento. Ou seja, para ele, o nosso pensamento e o nosso raciocínio só é possível por causa das representações mentais. Por exemplo, eu tenho aqui essa plantinha, Eu só posso pensar e raciocinar, com essa plantinha se eu tiver uma representação mental dela. E como é que eu vou ter uma representação mental dessa plantinha? Eu vou ter uma representação mental por meio da minha experiência sensorial. Aí sim eu vou poder pensar e raciocinar sobre essa planta aqui, ok? Sim, a gente vai poder ter ideia das coisas, a gente vai poder ter a representação das coisas na nossa mente e dessa forma a gente vai poder realizar um cálculo, a gente vai poder prever alguma coisa. Por exemplo, eu coloquei aqui essa plantinha, nesse vaso aqui. Por quê? Porque eu previ que ela ia conseguir sobreviver. Então, por meio da minha experiência sensorial, eu previ, eu tive a ideia de colocar essa plantinha aqui dentro desse vaso para que ela possa crescer. Então, só assim, para Thomas Hobbes, a gente vai conseguir apreender o conhecimento por meio da experiência sensorial. Aí sim, a gente vai poder realizar cálculos, a gente vai poder prever alguma coisa, ter uma linha de raciocínio. Só assim que a gente vai conseguir ter essas condições para apreender o conhecimento. Então, para Thomas Hobbes, o conhecimento é genuinamente empirista, ou seja, o conhecimento ele vem dos nossos órgãos do sentido. Dessa forma, a gente vai poder
controlar a natureza, certo? O que foi que eu fiz aqui? Eu, de certo modo, controlei a natureza. Eu desejei que essa plantinha crescesse aqui, então eu controlei a natureza. Eu peguei a plantinha e plantei aqui. Por quê? Porque eu observei, eu analisei, eu refleti, né? Eu olhei para ela e vi que de certa forma daria certo ela crescer assim. Então eu a controlei. Ao invés de plantar ela fora em um ambiente de jardim, eu percebi que dava para me plantar ela aqui dentro. Como é que eu posso dizer? O exemplo que eu tô dando para vocês é simples, é bem simples, né? Eu tô falando aqui da plantinha que eu colhi e plantei aqui, ó. Eu colhi ela dessa forma aqui, ó, certo? O brotinho aqui dela eu colhi e plantei aqui, porque eu já tinha observado, eu já tinha analisado que quando ela cai no chão, essa plantinha aqui, ela consegue sobreviver, né? Ela consegue criar raiz. Então eu disse assim: ah, pois se eu pegar essa partezinha da planta e colocar dentro de um vasinho, ó, acabei de colocar outra aqui, ó, com certeza, né, ela vai conseguir crescer, vai conseguir ter suas raízes e assim eu vou ter um vaso bem bonito. Mas eu tô dando um exemplo simples, porque esse controle da natureza para Thomas Hobbes pode ser na questão de uma plantação, a gente pode realizar uma plantação, saber quando vamos colher. Então, para Thomas Hobbes, o controle da natureza está muito ligado à questão do prever para promover o benefício para a humanidade. Então, quando eu tenho experiência, né, essa experiência ela se torna uma ideia e essa ideia me dá suporte para que eu possa controlar as coisas que estão em minha volta. Não controlar de maneira negativa, mas controlar para saber manusear, conhecer as estações do ano. Isso é muito importante, porque aí você vai saber o período que você vai plantar, o período que você vai colher. Assim também, por meio da nossa experiência sensorial, nós podemos desenvolver as tecnologias. Então, isso também é um controle da natureza, isso também é um domínio da natureza. Então, para Thomas Hobbes, tudo isso só vai acontecer se nós tivermos, né, contato com o ambiente e esse contato com o ambiente, né, desenvolver as nossas habilidades e nesse desenvolvimento das nossas habilidades a gente vai poder produzir uma ideia, porque a gente vai ter uma representação mental de tudo que está em nossas voltas. Eu já expliquei aqui na página 52 e na página 53. Inclusive aqui Thomas Hobbes coloca o exemplo de um chimpanzé. Ele acredita que o chimpanzé ele pode ter um desenvolvimento por meio da experiência. Só que o ser humano, né, ele é capaz de ter essa experiência e transformar. Já o animal, ele não vai muito longe com suas experiências, né? Ele pode pegar uma vara e perceber que se ele pegar uma vara, ele vai derrubar aquela fruta que ele quer comer. Mas o ser humano vai além disso. Os seus experimentos e suas experiências levam o ser humano a transcender, levam o ser humano a evoluir, né? A progredir. Então, para Thomas Hobbes, a diferença entre a experiência do animal e a experiência humana é que a experiência humana, ela gera progresso, tá bom? Nós vamos aqui para a página 54, vamos falar sobre John Locke. Primeiro eu quero que vocês peguem uma folhinha, eu peguei aqui essa folhinha, né, que eu já até utilizei para dar aula em outro momento. E eu quero que vocês peguem essa folhinha. Se vocês precisarem de um tempo para pegar essa folhinha, você pausa o vídeo e retorna. Pausa o vídeo e retorna, tá bom? Vamos lá? Já pegaram a folhinha de vocês? Que bom. Agora peguem essa folhinha, para vocês terem uma ideia, eu já utilizei essa folha, então eu vou amassar. Quando eu amasso essa folha, né, aqui tá amassadinha, eu vou amassar o máximo que eu puder, pronto. Agora eu vou desamassar essa folha, vou tentar desamassar, ó. Aqui eu vou pôr em cima da minha mesa, vou passar a mão, assim você também faz a mesma coisa, tá bom? Aqui, ó, já tô desamassando a minha folha, tô tentando desamassar a minha folha.
Olha, quando vocês viram, né, a minha folha, ela estava bem, né, ela estava bem lisinha. Agora ela tá cheia de marcas de amassado, né? Ou seja, eu não consegui desamassar ela em sua totalidade, né? Por mais que eu tente, por mais que eu passe a mão assim, ó, eu não consigo. Você conseguiu desamassar a sua folha? Você conseguiu desamassar a sua folha? Não? E eu vou explicar por que eu fiz essa dinâmica. Eu fiz essa dinâmica para falar sobre a teoria de John Locke. John Locke diz que quando nós nascemos somos como uma folha em branco. Embora a tia Júcia não tenha usado uma folha em branco, porque ela está reutilizando o material, porque nós estamos aqui na Semana do Meio Ambiente e reutilizar é a palavra-chave, né? Então eu reutilizei minha folha. Mas nós somos como uma folha em branco e quando nós crescemos, quando nós nascemos e crescemos, nós vamos adquirindo experiência. E essas experiências, elas vão contribuir para o nosso desenvolvimento intelectual. Nós vamos ter um desenvolvimento intelectual, mas esse desenvolvimento só vai acontecer se nós tivermos as nossas experiências. Então, cada amassadozinho dessa folha representa, né, de fato, uma experiência da nossa vida que fica com a gente e que gera as nossas habilidades, que a gente vai, de fato, né, chegar a um conhecimento, conseguir calcular, conseguir promover, conseguir prever, né, e conseguir ter uma função intelectual por causa das nossas experiências, entendeu? Então, John Locke, né, ele também é, como é que eu posso dizer, um filósofo empirista da mesma linha de Thomas Hobbes. Aí eu quero uma segunda questão. A segunda questão eu quero que vocês façam a comparação. Tudo hoje vai ser comparação, até porque o trabalho de John Locke, né, é muito comparado ao trabalho de Thomas Hobbes, embora os dois sejam filósofos empiristas, mas eles têm coisas que eles discordam, embora os dois sejam filósofos empiristas, mas eles dois têm pontos que eles discordam. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa segunda questão aí no caderninho de vocês, faça a comparação do trabalho de Thomas Hobbes com o John Locke, tá bom? Então, John Locke acredita que nós somos como uma folha em branco, uma tábua rasa, e que com o passar da nossa existência é que a gente vai adquirindo conhecimento. Então, amassado da minha folha são todas as experiências de nossa vida que permanecem com a gente, elas não vão, né? E elas nos ajudam a refletir, elas nos ajudam a ter ideias. Continuando ainda com John Locke, vamos falar da origem das ideias, né? De onde vêm as ideias para John Locke? Primeiro, elas vêm, né, as ideias, de uma experiência sensorial, como Thomas Hobbes acredita também, né? Vem dos nossos órgãos do sentido. Tato, visão, olfato, paladar, audição. Todos esses órgãos do sentido trabalham para fazer com que a nossa mente se desenvolva, para que a nossa mente consiga aprender, consiga gerar um conhecimento, consiga ter uma ideia. Por isso que na educação infantil sempre é trabalhado o toque dos objetos, o som, né? Porque o sabor, a gente também trabalha a questão do gosto, a visão é bastante estimulada, o olfato, tudo isso para que abra a mente da criança e ela possa receber o conhecimento. Até porque John Locke acredita que a mente, ela é um terreno fértil. Ela tem todas as habilidades intelectuais, a mente, certo? Ele acredita nisso. Só que ele acredita, diferente dos filósofos racionalistas, que a ideia não é inata do ser humano. O ser humano não nasce com ideia, entendeu? Acredita, né, que a mente já nasce com ideias, mas ele acredita que a mente, sim, ela tem o seu lado de desenvolvimento. Ele pode, de fato, nós nascemos com capacidade mental. Por isso que quando a gente estuda pedagogia, né, a gente estuda John Locke, porque John Locke deixa claro que todo mundo de fato aprende, porque todo mundo nasce com uma habilidade mental, só que essa habilidade mental vai ser desenvolvida no processo da nossa existência, e nesse processo da nossa existência, essa experiência vai
desenvolver, né? Vai melhorar o meu conhecimento, mas que a gente não nasce com a ideia, a gente nasce com capacidade mental. Assim acredita John Locke, tá certo? Então, para John Locke, a primeira entrada, né, para a ideia na nossa mente seria, de fato, as habilidades sensoriais, tipo os órgãos do sentido, como eu já repeti. A gente vai repetir muito essa questão dos sentidos, porque todos esses filósofos, eles acreditam nas experiências sensoriais. E John Locke também acredita na reflexão. A ideia pode vir por meio dos sentidos e também por meio da reflexão. E o que seria essa reflexão? Você pensar sobre algo que você já passou na sua vida, sobre experiências do passado ou até mesmo refletir sobre algo que você conheceu. Você precisa conhecer para poder desenvolver essa habilidade. É preciso que você conheça para você poder refletir sobre isso. Aí você pode não ter passado pela experiência, mas você pode ter conhecido e refletir sobre isso e de fato, né, gerar uma ideia. Até porque a partir do momento que você conhece, significa que você já teve uma experiência, né? Então, se você já ouviu falar daquela palavra, se você já ouviu falar daquele conhecimento, então você vai poder refletir sobre ele, mas é preciso conhecer primeiro, né, para poder refletir. Então, para John Locke, a ideia ela acontece primeiro de maneira sensorial e pode também acontecer por meio da reflexão, por meio da gente pensar sobre o que já aconteceu. Você pode colocar isso na vida de vocês, tipo, você pensar de uma coisa que aconteceu com você que você não quer que se repita esse ano, ou uma coisa que aconteceu com uma pessoa e você não quer que aconteça com você. Então, as ideias, elas culminam exatamente nessa condição para John Locke. Aí, por meio, né, da experiência sensorial, por meio da reflexão, aí a gente organiza a nossa mente. Tudo isso entra na nossa mente e aí, com certeza, de fato, isso vai gerar um conceito para a nossa existência, um conceito para a ciência, um desenvolvimento tecnológico. Então, quando você olha para alguma coisa, certo? Aí você vai pensar sobre ela, você vai refletir sobre ela, e isso vai mexer nas engrenagens da sua mente, né? Vai mexer na engrenagem da sua cabecinha, e aí você vai conseguir de fato conceituar o que você está vivenciando, você vai conseguir entender como os cientistas faziam no passado, assim, quando a Idade Moderna surgiu, né? O que é que eles faziam? Eles olhavam para aquele objeto e pensavam, refletia, analisava. Então, quando eles pensavam, eles organizavam a mente dele e aí acabavam fazendo as descobertas, acabavam fazendo as teorias e as teorias se tornaram algo que a gente possa tocar, como a nossa tecnologia que nós temos bem desenvolvida hoje. Ela, né, ela organiza todas essas questões por meio de um processo de percepção, raciocínio, e dúvida e vontade. Então, são os elementos que geram esse processo, né, da ideia, que vai também resultar no conceito, que vai resultar também numa ideia. Nossa mente funciona, né, por meio da experiência sensorial, por meio da reflexão, e a reflexão passa pelos processos de percepção, racionalismo, dúvida e vontade. Aí sim, juntando tudo isso, gera uma ideia. Se vocês pesquisarem a vida de algum cientista aí sem pensar em fazer atividade, só mesmo para degustação, vocês vão ver, né, que eles tiveram aquela experiência, passaram a ter uma reflexão, imaginaram tudo na cabeça e quando de repente, né, gerou uma ideia, gerou um conceito, uma vacina, né? Ou seja, foi pensado, por exemplo, quando a primeira vacina surgiu, porque nesse momento a gente já vai falar muito sobre essa questão das doenças, porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Então, como foi que a primeira vacina surgiu? Como foi que o cientista teve essa ideia da vacina?
vacina, né? O que foi que ele utilizou? Então, ele com certeza se utilizou das suas experiências sensoriais, ele também fez uma reflexão, por meio de tudo isso, ele ajustou as engrenagens da cabecinha dele e aí gerou as vacinas. Então, todos esses elementos que um cientista utiliza para poder chegar ao conhecimento, segundo os filósofos empiristas. As ideias podem ser simples, elas têm que começar simples e aí é que elas se tornam complexas. Para John Locke, as ideias são simples, depois é que elas se tornam complexas. Como você vai fazer um muro, por exemplo? Você vai fazer um muro, aí o muro tem seus tijolos, né? Cada tijolo é uma ideia simples, mas o muro em si é uma ideia complexa. Cada tijolo, né, é uma ideia simples, mas vamos dizer que o muro pronto é a ideia complexa. Como você, quando você era criança, você primeiro teve que aprender as vogais, depois as consoantes, aí você teve que entender os fonemas das vogais, das consoantes, para depois formar palavras, para depois formar frases e, por fim, você passou até produzir textos. Então, para chegar ao complexo, a gente tem que sair do simples. Então, as ideias simples, né, levam a gente às ideias complexas. A ideia simples forma o conjunto de ideias complexas. Então, mais ou menos acontece dessa forma para John Locke, né, as ideias. Como é que a gente chega à ideia da lei da gravidade, como é que a gente chega à ideia de uma teoria filosófica, como? A gente tem que partir de uma ideia simples, de uma coisa simples, para poder chegar a um conhecimento mais complexo. Assim como os filósofos helenísticos, né, que a gente viu lá no 7º ano, assim como os filósofos helenísticos, John Locke também está preocupado com as questões relacionadas às emoções, porque as emoções são frutos, né, das nossas experiências sensoriais. Por meio das nossas experiências sociais, nós podemos adquirir o nosso lado emocional, que pode ser dividido em prazer e dor, certo? A gente pode dividir as nossas experiências emocionais pelo prazer e pela dor. O prazer ele é constituído do amor, do desejo, né? Do contentamento, da contemplação, da esperança. Já a dor é constituída do ódio, do sofrimento, do medo, da inveja, da desmotivação. Então, tudo que vocês tiverem relacionado à questão do prazer, tudo que lhe dá prazer, será aquilo que você vai querer pertinho de você? Será aquilo que você vai amar? Será aquilo que você vai desejar? Será aquilo que você vai esperar? Entendeu? E tudo que te causa dor, né? Será aquilo que você terá ódio, ou você vai ter medo, ou você vai ter vergonha. Pensa aí na existência de vocês, as coisas que dão prazer para vocês não querem que fique pertinho de vocês? E as coisas que causam ódio, desconforto, vocês não querem que fique distante de vocês? E o ser humano, né, para John Locke, ele tende sempre a buscar pelo prazer e evitar a dor. Essa foi a nossa aula de filosofia sobre o empirismo e os filósofos que a gente falou hoje foi Thomas Hobbes e John Locke. Eu quero que vocês façam as comparações entre o trabalho dos empiristas e dos racionalistas e também façam a comparação dos trabalhos de Thomas Hobbes e John Locke, tá bom? Vocês só vão saber dessas duas questões se vocês assistirem o vídeo. Um beijo para vocês!